Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. O pastor, este mês, começou uma série de pregação sobre Filipenses, e sobre alegria, falando sobre alguns pontos específicos de todo o livro de Filipenses. E hoje eu fui incumbida de ministrar sobre a alegria do contentamento, Filipenses capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Um texto muitíssimo conhecido. Às vezes a gente não sabe o endereço, mas a gente já ouviu. A gente sabe alguns, ao último versículo vamos saber até de cor. Vamos lá. No versículo 10 em diante diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 3, eu convido você a falar em alto e bom tom comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estar na sua casa, de estar na sua presença, de podermos te adorar, nos render a ti, através de canções, através da nossa oferta, através da nossa vida neste lugar, Jesus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está aqui. E neste momento em especial nós clamamos: fala conosco, Deus. Que a sua palavra, que é muitíssimo poderosa, venha se manifestar e falar ao coração de cada um de nós, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Para que nós possamos a cada dia mais nos assemelharmos a ti, sermos homens e mulheres que manifestam o seu reino por onde formos, e para que o nosso coração e o nosso caráter seja moldado conforme aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Me use para a honra e glória do seu nome, Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça, e que a sua voz venha falar através da minha boca, através de tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O texto de Filipenses, carta à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, foi escrita por Paulo. A maioria de nós aqui já sabe disso. E é uma das cartas de todas as que Paulo escreveu, porque Paulo escreveu bastante coisa, Aqui na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai conhecendo e vai percebendo. Paulo escreveu muito, Paulo falou muito, é muito retratado sobre Paulo. Mas a carta mais alegre, mais incentivadora, mais motivadora que Paulo escreveu foi Filipenses. Vocês acreditam? Sabe o que é mais interessante? É que ele escreveu ela da cadeira. Ele estava preso. Aí já começa a gritar na nossa cara assim, Deus trabalha de um jeito que a gente não entende. A carta mais alegre, mais motivadora que Paulo escreveu, ele estava preso. Não foi no momento alegre da vida dele, não foi quando ele teve um novo filho, não sei se Paulo teve filhos, a Bíblia não conta, não sei se foi quando ele viu 30 discípulos dele ganhando almas para Jesus, ou quando uma igreja inteira abriu e se converteu a 1 milhão de pessoas. Não foi nesse momento que Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu a carta mais alegre e motivadora que ele fez e que está aqui na Bíblia, no momento em que ele estava preso. E aí, querido, só o texto bíblico, eu não sei se eu precisaria pregar, só da gente ler a Bíblia, já vem umas patapadas na cara, Mas a gente vai esmiuçar, por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para isso, para aprendermos juntos, amém? Apesar de, em Filipenses, ter sido escrito no seu tempo de prisão, algo que Paulo escreve muito nesse livro,
Filipenses capítulo 4, verso 4, que nós lemos a partir do 10. Então antes, a palavra de Deus diz assim, Filipenses 4, 4, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. E sabe o que é interessante, queridos? Eu não consigo ver Paulo, quando eu leio esse primeiro versículo, alegrai-vos no Senhor. Sabe aquele ditadinho popular? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo não é desses, porque Paulo, em outra carta, diz assim, sejam santos, como eu sou santo. Ele não é esse tipo de homem. E ao dizer para o povo de Filipos, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele não está dizendo isso da boca para fora, do tipo assim, gente, fica feliz, pelo amor de Deus. Vamos, e ele lá sofrendo, não. Certamente, Paulo estava dizendo isso ao povo, e também ele dizia isso à própria alma, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E queridos, nós estivemos, eu e o pastor Bruno, em julho, nós fomos numa conferência de visão e de avivamento em Ponta Grossa. E lá nessa conferência em Ponta Grossa, nós fomos ministrados poderosamente sobre a vida de Paulo. Em um certo momento, a mulher que estava pregando, a pastora que estava nos ministrando, ela pediu para alguns adolescentes segurarem placas. E nessas placas estavam escritas coisas que Paulo passou: tortura, naufrágio, perseguição. E ela ia falando, e as pessoas iam entrando. Queridos, era muita coisa. E aí a gente vê um homem como Paulo, que passou por tanta coisa e cumpriu o propósito de Deus, não desistiu no meio da caminhada. Aí eu olho para mim, não estou nem falando para vocês, mas eu olho para mim. E às vezes que eu já pensei em chutar o balde, largar tudo, deixar de ser pastora, porque estava difícil, eu tenho vontade de me enfiar debaixo da terra. Porque se Paulo, passando por tudo, passou, eu nunca passei por um naufrágio. Malemar fui perseguida para querer largar o ministério, o chamado. Quem somos nós, não é? E aqui, queridos, Paulo deixa bem claro, eu aprendi a estar contente. Nós vamos falar sobre contentamento hoje. A lógica, né, eu sempre falo isso na conversa individual que eu tenho com as pessoas, e até ministrando aqui, Deus tem um jeito de agir e a lógica de Deus é diferente. Igual quando Deus, o Senhor nos manda perdoar, orar por quem nos persegue, abençoar quem nos amaldiçoa. Se alguém der um tapa numa face, Jesus fala para dar outro lado. Que lógica é essa? Humanamente falando, se alguém magoa você, trai você, rouba você, se alguém faz algo contra você, você tem todo o direito humano de ficar chateado, de até cobrar dessa pessoa, de jogar na cara. Humanamente falando, nós temos direitos, né? Porque hoje em dia agora tudo é direito. Tudo é direito. Misericórdia, o tempo do cão. Tudo é meu direito. Querido, nós temos direitos. Mas se eu e você escolhemos viver pela lógica do reino dos céus, não é uma lógica humana. Não é. É diferente. Paulo nos ensina, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Na lógica humana, nós ficamos felizes, contentes, satisfeitos quando? Quando conquistamos as coisas, quando está tudo bem. Mas com Paulo não foi assim. Ele declarou esse texto bíblico e ele vivia isso, o contentamento, mesmo em meio a uma prisão. E por quê? Porque na nossa vida humana, a gente acha que a gente precisa ter algo, ou estar algo para ficar contente. E Paulo nos ensina que Cristo basta. Cristo basta. É isso. Cristo basta. E queridos, como é difícil, né? Eis aqui uma pessoa que apanhou um monte antes de ministrar vocês, enquanto eu preparava isso. A gente às vezes pensa assim, contentamento, né? Eu me contentei. A gente usa essa expressão de uma forma bem errada. Eu estou me contentando com isso. Mas como, me conformei, né?
já estou conformado, me contentei. Só que na língua portuguesa, contentamento, gosto disso. Alguns de vocês já sabem. Olha só, pesquisei aqui para falar claramente, hein? O significado em português da palavra contentamento é satisfação, gosto, alegria, júbilo. Uma pessoa contente é aquela cujos desejos, aspirações e exigências foram atendidos ou realizados, foram satisfeitos, tomado por sentimento de alegria e felicidade. Ou seja, estar contente, estar desfrutando do contentamento, não é acomodar, mas é estar jubilando, é estar feliz, é estar alegre. Então eu tenho que negar as dores, eu tenho que botar uma máscara e fingir que está tudo bem? Não, queridos, vem de dentro. O contentamento começa aqui. Filipenses nos ensina que primeiro a nossa ansiedade vem porque a gente fica alimentando, pensando no que não deve. O próprio capítulo 4 fala nos versículos anteriores o que é verdadeiro, o que é bondoso, o que é boa fama, o que é louvável. Nisso pensar. Porque se a gente alimenta a nossa mente dessas coisas, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações. Então estar contente não é fingir que está tudo bem quando não está. É buscar em Deus, alimentar a nossa mente, da graça, da misericórdia. É pensar no que eu tenho para agradecer, ao invés de reclamar e pensar só no que eu tenho para reclamar. Contentamento é uma decisão, queridos, e a gente aprende também, é um sentimento que a gente aprende. Não é do dia para a noite, não é natural, assim como lutar contra o pecado não é natural. O que é natural? A gente, num dia de calor, muito quente, é natural a gente agradecer a Deus porque está calor ou reclamar? É natural a gente agradecer ou reclamar quando vem um vento e esfria um pouquinho? É natural a gente reclamar. Humanamente, é natural, é da nossa natureza carnal, pecaminosa, adâmica, para falar bonito. É isso. Mas Paulo nos ensina, nesse texto, que nós podemos e precisamos aprender a viver e a adquirir o contentamento. Amém, queridos? Filipenses 4, verso 11, no versículo 11, a gente leu ele. Diz assim: digo isto não porque eu esteja necessitado. Ele estava elogiando e agradecendo a igreja de Filipenses porque se voltaram para ele, se lembraram dele, o procuraram para ajudar. Ele fala, não digo isso porque eu estou precisando de algo, não por estar necessitado. Aí o texto diz, porque aprendi a viver contente. Ele nasceu sabendo? Não. Ele aprendeu. Se Paulo aprendeu, eu também posso. Você também pode. Queridos, Paulo é um exemplo bíblico e às vezes parece tão distante de nós, né? A minha mãe é alguém que eu vejo exercendo o contentamento com facilidade. Quem a conhece um pouquinho mais de perto sabe. Ela já passou por tanta coisa, queridos, por tanta luta. E não é que ela fingia fora de casa que estava tudo bem. Ela sabia que ela tinha que orar e chorar na presença de quem? De Deus. Mas ela não deixava isso matar o ministério. Eu nunca vi minha mãe deixar de fazer uma visita, uma campanha, pregar porque estava triste, porque aconteceu alguma coisa em casa ou porque ela se frustrou com alguma coisa. Porque ela entendia que o contentamento dela estava em Deus. Ela entende, né? Não entendia falando passado, Deus não entendia. Ela entende isso e ela é um exemplo muito grande disso para mim. Quando eu era mais novinha, eu achava ruim, né? Puxa, brigamos em casa, minha mãe vai para a igreja e abraça os outros e ora pelas pessoas. Eu achava que era falsidade. Confesso para vocês, quando adolescente, achava. Mas a gente cresce, amadurece e entende. Quantas vezes eu vi minha mãe chorando enquanto ela ouvia um sermão e passava uma roupa, orando no canto dela. Mas na hora de ir para a igreja, servir ao Senhor, ela não deixava de servir. Ela não usava como desculpa a dor, ou a luta, ou o sofrimento, porque ela entendia, eu preciso estar contente em todas as coisas, porque o Senhor é aquele que me fortalece. Nós precisamos
precisamos lembrar disso, queridos, porque nós hoje em dia, mais do que os antigos, né? E eu não digo nem as pessoas mais velhas têm mais resistência. Não, hoje em dia todos nós, dos mais idosos até os mais novos. Devido à realidade que a gente vive, ao bombardeio de emoções, de informações e tudo mais, nós temos uma facilidade enorme de nos ferirmos e usarmos isso como escudo para nos escondermos. E aí, ao invés de estar doendo, estar ferido, correr para a presença de Deus, a gente está doendo, está sangrando e vai para o mundo afora, exalando sangue, morrendo no meio do caminho, ao invés de correr para quem pode curar, ao invés de buscar quem pode resolver. Paulo sabia, não vou deixar que essas coisas me provoquem. E aí o que é lindo é pensar assim, queridos, eu não sei o seu nível de contentamento, eu sei o meu, que tem que melhorar muito. Planei um monte. E eu sei que com Paulo eu tenho a alegria de poder pensar assim, eu consigo aprender. Eu vou aprender, o Senhor vai me ensinar, o Espírito Santo vai me ajudar a estar contente em todas e qualquer circunstâncias. E sabe o que é interessante? Como que a gente aprende a estar contente? Uma pessoa aprende a andar de bicicleta lendo sobre andar de bicicleta? Não, ela aprende andando. O pessoal que fez autoescola recentemente aí, se aprendeu só na aula teórica e tirou a carteira? Não, tem aula prática. Então aprender a estar contente faz parte desse momento de ensino, de palavra, de ler na Bíblia, claro que faz, mas vai ter um momento prático. E a gente aprende a estar contente quando nós passamos pela escassez, quando as coisas nos faltam, nós aprendemos a confiar. Você está contente. Está faltando, mas eu vou confiar, porque Deus suprirá a minha necessidade. Né? Está doendo, eu vou buscar de Deus o refúgio, porque Ele traz a cura. A gente aprende no momento de espera, que é tão difícil esperar. Falei sobre isso na quarta-feira, na reunião de oração, nós tivemos aqui um momento, e eu falei sobre o silêncio de Deus, como é difícil nós lidarmos com o silêncio de Deus. E geralmente o silêncio de Deus é como esse momento aqui, ele serve, é isso que eu estou querendo trabalhar. O silêncio de Deus serve para nos moldar, não é castigo. Então as lutas que você e eu passamos, que Deus nos permite, não é castigo. Não entenda como castigo, apesar de algumas das coisas que nós vivemos ser consequência do nosso pecado, sem dúvida. Mas se Deus permite, não é porque Ele quer ferir você, ou me ferir, ou destruir a nós. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer gerar transformação em nós. Então o momento do silêncio, o momento da luta, é para que coisas possam mudar dentro da gente. E nesses momentos de fartura, por exemplo, o que a gente aprende no momento de fartura, quando está tudo bem? Diante de Deus. O que eu e você aprendemos quando está tudo bem? Quando está na calmaria? Nós aprendemos a não nos perder, a manter o foco, a ficar firme. Assim como quando nós passamos pela escassez, nós aprendemos a não nos perder, a confiar em Deus, a esperar em Deus. Amém? O contentamento, queridos, é fruto de confiança. Aprender a estar contente, preso, é só quem consegue confiar no que Deus pode fazer. Quando Paulo diz, eu sei viver, aprendi a viver na fartura e na escassez, comendo ou com fome. Por que consegue, queridos? Porque confia. Confiança em Deus. Isso é o que nos traz o contentamento. E é nessas horas que a gente percebe que a gente fala que confia e crê no que Deus pode fazer, mas na hora que aperta a gente nem sempre confia. Está demorando um pouco. Estão me entendendo errado. Estão me perseguindo. Não
está acontecendo do jeito que eu esperava. Tudo isso faz parte de um momento que nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Deus, eu confio no seu cuidado. E aí, a partir do momento que eu e você confiamos em Deus, Ele vai gerando no nosso coração não o conformismo, mas o contentamento. A confiança, queridos. É fácil? Não, não é. Se eu pedir para 4 pessoas virem até aqui no altar e testemunhar de lutas que estão vencendo nas últimas semanas, as que estão vencendo, não as que estão lutando. Eu sei que tem mais de 4 aqui no culto hoje, de testemunhos de vitória para contar. Mas essas pessoas vão vir e vão contar, algumas delas vão falar assim: eu achei que Deus não poderia fazer, mas Ele fez. E vai ter gente que vai falar assim: eu sabia que Deus era fiel para fazer. Sabe o que é interessante, queridos? A parte de Deus Ele faz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A parte de Deus Ele faz. Agora olha para quem está perto de você e pergunta assim: você está fazendo a sua parte? Não precisa nem responder, só pergunta. Eita Deus! Hebreus capítulo 13, versículo 5. Esse texto bíblico eu aprendi, eu fui provocada com ele no curso do Crown, no curso de finanças que nós estamos fazendo na segunda-feira. Diz assim: contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei. Hoje em dia nós somos muito consumistas. E aí a gente acha que a gente só vai ficar contente, que as coisas só vão dar certo, a gente só vai ficar satisfeito quando conseguir a casa própria, quando conseguir comprar um carro, quando conseguir comprar uma moto, quando casar, quando tiver 1 ou 2 filhos. A gente acha que essas coisas vão satisfazer o vazio que está aqui dentro. Não, eu sei, eu só vou ter certeza, Deus pode me levar. Quando eu era mais nova, tinha umas irmãs que falavam assim, quando eu era adolescente, não vou entregar a idade: ai, Jesus só pode voltar depois que eu casar. Mas a Bíblia minha fala: cadê o contentamento? Hoje não vale nada não, porque as irmãs se entregando. Queridos, o texto de Hebreus é claro: contentai-vos com o que tendes. É ser contente com a casa que você tem, com o carro que você tem. Se não tem, também contente no que Deus vai fazer. Nos filhos que tem, mas pelo amor de Deus, meu filho dá muito trabalho, fique contente que Deus vai mudar ele, Deus vai te usar, Deus tem que mudar você também, eu também. Radassa, quando faz pirraça, eu fico em dúvida se é ela ou se é eu que tem que se acalmar. Falando para vocês, e aí eu respiro junto: filha, vamos acalmar junto? Cheirar flor, só para ver. A gente acalma junto. Nem sempre funciona, às vezes ela chora um pouco mais. Ou eu. Mas, queridos, precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos estar contentes com o que temos. Nós sonhamos, o pastor Bruno falou hoje sobre o sonho e o projeto, o plano do nosso coração como igreja para o ministério infantil. E aí, se a gente olha para o ministério infantil hoje, que já sofreu muito baque, a gente começou o culto, lembra? A gente levava as crianças para lá desde o louvor, e a gente começou empolgado, estava com 10, 14 pessoas no ministério, estava crescendo, estava bombando, vai explodir, agora vai, e agora vai. E aí, estamos com 4 pessoas no ministério. E aí retrocede: não, vamos fazer agora o louvor, as crianças voltam para o culto. Mas pergunta para mim se o pastor Bruno desanimou ou desistiu do sonho de uma igreja com crianças. Vocês viram que não. Porque a certeza é que mesmo com a forma como nós estamos tendo que trabalhar, a gente teve que retroceder, a gente teve que mudar, nós não vamos deixar de sonhar, de ministrar as crianças e fazer com excelência, amém? E fazer o túnel que as crianças gostam, e amá-las, e o culto infantil que teve no sábado passado, gente, que coisa mais linda. Que bênção! Isso, queridos, é estar contente, é
desistir do sonho. É não ter o que a gente quer, mas permanecer crendo, confiando. Porque Hebreus capítulo 13 nos diz que a fé é o firme fundamento do que se espera, convicção do que não vemos, mas cremos. Amém? Salmo 131, versículo 2 diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Traduzindo, o salmista está falando assim, ó, ele fez para a alma dele assim, ó, fica quietinha, Daí a Bíblia diz que como uma criança que é acalentada, uma criança que ainda mama, é acalentada no colo de sua mãe, a minha alma é assim, está assim dentro de mim. A responsabilidade, meus queridos, de falar para a sua alma: para de ser consumista, não vai atrás dos outros, calma, respira, é minha e sua. Não é do irmão que está do seu lado, não é também do pastor Bruno ou minha. Desculpa te frustrar. A responsabilidade de aquietar a nossa alma é nossa, cada um por si, Deus por todos, o ditado popular. Queridos, essa é a verdade. O salmista ensina isso, nos diz isso: eu fiz aquietar a minha alma. E se está difícil demais de você fazer isso sozinho, pede ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Contentamento é fortalecido em Cristo e não em nós mesmos. Por quê? Se for pela força do nosso braço, se for para a gente ficar contente com o que temos, humanamente falando, aí eu olho para o meu carro, está com o ar-condicionado estragado, o carro do pastor. Aí eu vou passear e começo: nossa, a gente tem que trocar de carro, né? Então, o desejo do nosso coração é: dá para trocar agora? Não, vamos esperar. Aí chega em casa, tem uns armários que a gente está querendo comprar. Gente, humanamente falando, não dá para ser contente não, porque tem um monte de coisa que eu quero fazer. Não consigo me contentar. Eu olho ao meu redor e falo: nossa, olho para a igreja, olho para o ministério de louvor, gente, eu preciso de um tecladista, amém? Mas eu estou contente com o ministério que nós temos, eu estou contente com a casa que eu tenho, com o pastor, com a família, com o carro. Só que se eu ficar olhando, queridos, é fácil eu perder as estribeiras, desanimar e começar a reclamar. Você também. Por isso que o nosso contentamento, a gente só consegue mantê-lo e alimentá-lo em Cristo. Mergulhados em Jesus, buscando essa presença. Porque a circunstância ao nosso redor é de oprimir, é de trazer desespero. Alguns mais, outros menos. Mas não é fácil. E não é para ser tão fácil também. Porque Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o versículo 13 de Filipenses capítulo 4, eu vou começar o texto e eu te convido a declarar isso com fé. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo deu todo aquele texto: eu aprendi a viver na riqueza, na pobreza, com fartura, doente, saudável. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não aprendeu a estar contente em todas as coisas porque ele é o cara. Ele aprendeu a estar contente com todas as circunstâncias porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós usamos esse texto muitas das vezes da forma errada. Porque a gente pega e bate no peito e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vem cá, Pedro, tô quente, vem. E aí não é isso. Ou eu tudo posso naquele que me fortalece. Vou abrir uma empresa, vou ser dono do meu próprio negócio, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, estamos usando o texto bíblico do jeito errado. Declarar eu tudo posso naquele que me fortalece é entender: eu dependo desse Deus. Se eu passar necessidade, Ele fortalece. Se eu tiver medo, Ele fortalece.
Se eu estiver enfermo, Ele fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento, eu aprendo a estar contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Tudo podemos nele, por ele, para ele, não por nós. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10, é o momento em que Deus fala com Paulo mesmo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você já esteve comigo nesses últimos meses e me ouviu orando, essa frase, eu e o pastor, a gente tem uns jargões, tem os momentos que a gente ora a mesma coisa. Como eu já falei em outro momento a respeito das orações do pastor, mas essa é minha. Essa frase eu digo em todo e qualquer lugar: Senhor, que o seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Você que já me ouviu orar nesses últimos dias, certamente me ouviu orar assim: Senhor, que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Porque eu creio nisso, querido. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não que Deus tenha prazer em te ver fraco, mas Ele tem prazer quando nós reconhecemos que não somos tão bons assim, que não temos toda a força necessária para fazer as coisas. Querido, eu e você não temos o poder de nos salvar. Somos salvos pela... Deixa eu falar de novo dele. Todo mundo fala graça. Somos salvos pela graça. Isso é favor imerecido. Não é o que eu faço, não é o que você faz. E o contentamento também é graça. É graça. Por quê? Deus supre a nossa necessidade. A misericórdia dele sobre as nossas vidas, nos poupando das consequências dos nossos pecados e das nossas más escolhas. Tudo isso é graça, para a glória de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu gostaria de pedir que colocassem no data show esse, por favor. Abacuque 3, 17 e 18. Esse texto bíblico, eu sou envolvida com música. Eu leio ele e já vem a letra da música na cabeça. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Queridos, esse texto bíblico só está dizendo assim, ainda que eu trabalhe e não recebo salário, o meu marido ou minha esposa me traia, todavia eu... E aí essa alegria é o contentamento. É isso, é estar contente, é estar alegre. É esse contentamento. Ainda que muitas das coisas que eu espero não aconteçam, todavia eu me alegrarei. A figueira não florescer não é apenas o sustento que vai faltar, mas é o que eu preparei, plantei, reguei, cuidei da plantinha, da figueira e não teve fruto. E o produto da oliveira é mentir, é ser traído, é ser enganado, é ser confundido. Ainda que isso aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. O Ministério de Louvor pode subir. Deus não quer, queridos, que eu e você sejamos insensíveis à dor. Não é o propósito de Deus. Porque a palavra de Deus, o menor versículo da Bíblia, aí curiosidades bíblicas para a escola bíblica dominical e para gincanas que vamos fazer em nome de Jesus um dia, amém? Curiosidade bíblica, o menor versículo da Bíblia é: Jesus
chorou. Então Deus não quer que eu e você sejamos indiferentes. Ignore a dor. Não. A pessoa que está passando pela dificuldade começa a negar a dificuldade. Não é isso, querido. Deus não quer de nós indiferença ao sofrimento. Ele nos quer firmes na fé, inabaláveis na fé. É isso que o Senhor espera de nós. Homens e mulheres que mesmo quando passar pelas lutas permaneçam firmes. Não na igreja, não no ministério, mas na fé em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Amém, queridos? Eu vou convidar você a fechar seus olhos e nós vamos declarar essa canção. Pela fé naquilo que Deus pode fazer. Eu não poderia encerrar esse culto sem adorar o Senhor com vocês. Deus, isso que não vai deixar essa luta me matar. E o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está. Aonde está o controle das nossas vidas? Aleluia, diga isso, choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Nós queremos um dia declarar como Paulo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero, como eu quero, como eu planejei. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós nos alegraremos em Ti, nós confiaremos em Ti, nós nos renderemos à Tua vontade, não a nossa, porque clamamos: seja feita na terra a Tua vontade, assim como
Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. A igreja pode se assentar por um instante. Nessas 4 semanas, nós tivemos a oportunidade de ouvir que a nossa alegria não vem de nós mesmos. A nossa alegria não vem do status que nós temos. A nossa alegria não vem da conquista que temos, fazemos ou geramos pelas nossas próprias mãos. A nossa conquista vem do Senhor Jesus. Fala para a pessoa do seu lado aí. É no Senhor Jesus que está a sua alegria. Talvez seja difícil de sorrir hoje, foi difícil de sorrir ontem. Talvez você passe por momentos onde sorrir é difícil, mas a alegria não é algo momentâneo, é algo eterno que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas confie nele, amém?